a Santa Missa de um jeito que você nunca viu. Naquela manhã, Catalina estava muito feliz porque ela estava indo para a Santa Missa em estado de graça. Isso a deixava muito contente, principalmente porque nem todo mundo do seu grupo de oração tinha conseguido se confessar na noite passada e ela conseguiu. Catalina vinha distraída pensando nisso. Foi quando de repente um ônibus atravessou na frente dela e quase provocou um acidente. Catalina conta que ela ficou muito estressada com o motorista, até porque ela já estava atrasada e ela não queria perder o início da Santa Missa. Mas felizmente nada grave aconteceu e ela conseguiu chegar a tempo de pegar a procissão de entrada. Assim que a Catalina encontrou um lugar para se sentar na igreja, ela teve uma locução interior e ela começou a escutar uma voz extremamente doce e materna. Era a voz de Nossa Senhora falando com ela. E a Santíssima Virgem queria que a Catalina prestasse bastante atenção em tudo o que ia acontecer naquela missa. Ela ia ter que prestar atenção porque depois ela ia testemunhar para as outras pessoas. Deus queria revelar o sobrenatural que acontece na Santa Missa. A partir daquele momento, Catalina começou a ver e ouvir tudo o que se passa durante o sacrifício de Jesus e que infelizmente a gente não consegue enxergar com os olhos da carne, somente com os olhos da fé. A primeira coisa que Catalina nota então é que durante a procissão de entrada, a igreja toda é tomada por um canto angelical. Os anjos se misturam com o ministério de música e tudo parece uma orquestra só. Era um som tão harmonioso que a Catalina ficou admirada com aquele som que parecia que vinha do céu. Ela escuta como que um coro do céu formado por vozes belíssimas, que às vezes se aproxima e às vezes fica distante como se levado pelo vento. No momento em que estava para começar o ato penitencial, nessa hora, Nossa Senhora pede para que Catalina sinta um profundo arrependimento de seus pecados. Nossa Senhora pede para que ela peça perdão a Deus com grande confiança e sinceridade. Catalina conta que ao ver isso ela ficou pensando que ela não tinha muito que pedir perdão a Deus, até porque ela tinha se confessado na noite anterior. Porém, Nossa Senhora faz ela se lembrar de algumas coisas que aconteceram nas últimas horas, entre a confissão da noite passada e até aquele momento, incluindo quase acidente com o motorista de ônibus e o fato dela ter ficado com muita raiva dele. Nossa Senhora também lembra a Catalina o quanto ela foi ríspida naquela manhã com a moça que trabalha em sua casa. Tudo porque quando ela estava saindo de casa, a funcionária lhe abordou para tirar uma dúvida. E como ela já estava atrasada para a Santa Missa, ela não teve paciência com a pobre moça. Além disso, Catalina era culpada porque ela mesma chegou atrasada por conta própria e assim ela perdeu a oportunidade de chegar cedo para invocar o Espírito Santo. O conselho da Santíssima Virgem é para que a alma sempre esteja preparada para viver bem aquele mistério e não como se estivesse indo para um evento qualquer. Que era triste saber como as pessoas se preparam e até se animam para ir a uma festa, uma viagem, mas para a Santa Missa elas vão de qualquer jeito. Depois de implorar pelo perdão de Deus por todas as vezes em que ela não viveu bem a Santa Missa, chegando muitas vezes atrasada sem nenhuma justificativa, pelas vezes em que ela se distraiu com pensamentos do mundo sem nenhum interesse em combatê-los, pelas vezes em que ela não soube e se negou a compreender o significado de estar ali, por todas as graças desperdiçadas e ações de graças mal feitas, Catalina viveu um momento de glorificar a infinita misericórdia divina com profunda devoção. Ela lembra que aquela foi a primeira vez que ela louvou e glorificou a Deus com tanto fervor. E logo sua alma foi levada para um lugar repleto de luz e da presença de Deus. Ela então começou a agradecer. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo com o Espírito Santo. E como Catalina, havia uma multidão de anjos que glorificavam a Deus. Eles inclinavam a cabeça respeitosamente a cada vez que o nome santíssimo do Senhor era pronunciado. Na hora da leitura da Sagrada Escritura, a Santíssima Virgem fez a Catalina repetir a seguinte oração: Senhor, hoje quero escutar a vossa palavra e produzir fruto abundante. Que o vosso Santo Espírito limpe o terreno do meu coração,
para que vossa palavra cresça e se desenvolva. Purificai meu coração para que ele esteja bem disposto. Nossa Senhora pediu que Catalina prestasse bastante atenção nas leituras e na homilia, porque a palavra do Senhor não fica sem dar frutos no coração. Nossa Senhora também pede para que ela medite ao longo do dia o que ela escutou da palavra do Senhor. E a Santíssima Virgem também pede para que Catalina diga a Deus que ela está ali para escutar o que ele tem para dizer para ela naquele dia. No ofertório, a Santa Mãe de Deus também ensina a Catalina a viver bem aquele momento. Nossa Senhora pede que ela se ofereça inteiramente a Deus, que não dê apenas algo material, mas que consagre também o seu coração. E Nossa Senhora fala para Catalina que a gente deve pedir muito para Deus e oferecer muito para Ele, e que a Santa Missa é o melhor lugar para isso. A Santíssima Virgem ensina que toda vez no ofertório, a alma deve se oferecer a Deus, oferecer todo o seu coração. Tudo o que ela tem e é, cada instante da vida, cada batida do coração, todo o seu amor, toda a sua miséria e também sua confiança. Depois oferecer também a família, os amigos, o país, o mundo e a igreja. Enquanto Catalina rezava de acordo com as instruções de Nossa Senhora, ela viu várias figuras luminosas perto das pessoas. Eram os anjos da guarda que esperavam pela oferta do coração de cada um. Porém, quando uma pessoa não rezava, o anjo da guarda dela permanecia de mãos vazias. Acontecia o oposto com o anjo da guarda da pessoa que permanecia em oração. Aquela pessoa que estava oferecendo alguma coisa de si para Deus, o seu santo anjo colhia do coração dela uma esfera de luz, e esse anjo caminhava em direção do altar para apresentar aquela oferta ao Senhor. Era uma procissão belíssima, um cortejo de anjos até a mesa do altar. Todos os anjos faziam uma reverência diante do altar. Outros inclinavam o rosto a ponto de quase tocar no chão. Atrás da fila, em último lugar, vinham os anjos que nada tinham nas mãos. Eram os guardiões das pessoas que estavam ali por obrigação, pessoas que estavam com o pensamento distante, com a cabeça em outro lugar, menos na Santa Missa. Durante aquele momento, Nossa Senhora chama a atenção para o sacerdote e explica a Catalina que aquele é o momento de pedir pelos pastores da igreja, que Deus quer que a comunidade ajude seu sacerdote a ser santo, que a comunidade é responsável por ele, assim como o padre deve cuidar do rebanho. E que momento extraordinário é esse da comunhão? É o momento da união das três igrejas, a militante, a padecente e a triunfante, ou seja, terra, purgatório e céu. Este também é o momento em que os demônios se retiram porque eles não suportam a presença santíssima de Nosso Senhor. Os anjos se prostram diante do altar. Miríades de anjos adoram o corpo e o sangue de Jesus no cálice e na patena. O céu se abre e aparece uma multidão de santos que louvam e adoram a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Nosso Senhor Jesus Cristo presente ali em corpo, alma e divindade. No solo, um pouco ao lado do presbitério, as santas almas do purgatório esperam nossas orações, enquanto elas louvam e bendizem a infinita misericórdia divina. Algumas almas esperam ansiosas apenas por uma oração, por uma comunhão oferecida para serem libertadas. E quando encontram corações caridosos, elas são conduzidas ao céu por São Miguel Arcanjo. Mas quanta frieza é a que se encontra na igreja da terra! Quanta indiferença para com tão grande mistério de amor. É uma frieza tão grande que Nosso Senhor pede para Catalina observar a forma como as pessoas estavam comungando. Algumas pessoas aumentam o sofrimento de Jesus na cruz e não deveriam nem mesmo estar na fila da comunhão, enquanto que outras almas estão cheias de amor. Catalina viu que quando uma pessoa comunga em estado de graça, a hóstia irradia uma luz que atravessa a pessoa. É como um abraço do próprio Jesus na alma. É a união do seu sacratíssimo coração com o nosso. Durante o tempo que Catalina ficou na fila da comunhão, Jesus disse para ela que a última ceia foi o momento de maior intimidade com seus amigos, que naquela noite ele se tornou prisioneiro do amor na Eucaristia, que assim ele permaneceu porque ele não queria deixar as almas órfãs. Depois de comungar, Jesus pediu para Catalina prestar atenção na forma como a pessoa que estava sentada na frente dela estava fazendo a ação de graças. O Senhor a fez ouvir que aquela mulher, ao invés de estar louvando e bendizendo o seu nome, demonstrando gratidão por tudo que ela recebeu, ela estava fazendo o contrário. Aquela mulher estava falando dos seus problemas,
Na hora de agradecer a Deus, ela estava desperdiçando a graça com mais pedidos e lamentações. Na hora da ação de graças, a alma deve louvar ao Senhor, ser grata e professar o seu amor e o seu desejo de amá-lo cada vez mais. Quando o sacerdote se preparou para dar a bênção final, Nossa Senhora deu um último conselho: que a alma receba aquela bênção como se fosse a última da sua vida, porque na verdade aquela pode ser mesmo a sua última bênção, já que ninguém sabe quando chegará o momento de se apresentar diante do tribunal divino. E por fim, Jesus pediu para Catalina não sair às pressas da igreja, que se possível ela ficasse mais um pouquinho lhe fazendo companhia.